Meu nome é Daniele e eu tenho 31 anos. A mensagem chegou numa terça-feira de manhã, fria e direta como uma conta de hospital. Era do meu pai, Roberto. O assunto dizia apenas: acesso à fazenda. O texto era ainda mais curto. Mudamos todas as senhas do sistema da fazenda e os códigos do portão eletrônico. Não confiamos mais em você. Li 2 vezes. Sem querida Daniele. Sem um abraço, pai. Apenas uma execução corporativa. Respirei fundo, sentindo o ar gelado entrando nos meus pulmões. Minhas mãos nem tremeram. Respondi com apenas 9 palavras. Entendi. Isso foi esperto, mas acho que vocês esqueceram de uma coisa. Você já foi a pessoa que segurou tudo nas costas só para ser tratada como se fosse você quem estava destruindo tudo? Me conta sua história nos comentários. Eu adoraria saber que não estou sozinha nisso. Não começou com esse bloqueio. Isso foi só o final. Começou 4 anos atrás com uma ligação que eu devia ter ignorado. Era meu pai, Roberto. A voz dele não era aquela voz firme e confiante de sempre. Estava fina, trêmula, cheia de um pânico que eu nunca tinha ouvido antes. Daniele, a gente tem um problema sério. Eu era consultora de controladoria, a pessoa dos números numa família que só valorizava aparências. Meu irmão Gabriel era a marca. Ele era o filho dourado, aquele para quem entregaram as chaves da fazenda de café da família no sul de Minas, mesmo ele mal tendo terminado a faculdade de administração. E agora, Gabriel, a marca tinha levado esse legado direto para o buraco. Meu pai explicou em tons baixos e envergonhados. Investimentos ruins, gastos exagerados em projetos de ego, fornecedores sem receber, aviso de execução de dívida. A marca da família estava prestes a virar leilão da família. Não posso ir nos bancos, Daniele, ele disse, a voz quebrando. Ia destruir a gente, ia destruir o nome. Ele me implorou para ajudar. Eu, a filha que ele sempre chamou de prática demais. A que tinha carreira sólida, mas sem graça. Ele precisava da pessoa dos números. Mas tinha uma condição. Tinha que ser segredo. Não podemos deixar o Gabriel se sentir um fracasso, meu pai insistiu. Ia acabar com o espírito dele. E não podemos deixar a comunidade saber que estamos em dificuldade. Você pode ser uma investidora anjo, uma anônima, só pra gente passar por essa fase. Investidora anjo. Foi assim que ele chamou. Olhei em volta do meu apartamento alugado e pequeno. Eu não era anjo. Era só uma mulher com um bom salário e uma vida inteira querendo a validação deles. E então eu disse sim. Concordei em transferir R$ 12.000 todo santo mês para uma conta que ele tinha aberto. O empréstimo operacional, ele chamava. Olhando para trás, as pessoas sempre perguntam: por quê? Por que você faria isso? Por que você toparia virar cúmplice disso? É uma pergunta justa, mas elas não entendem a psicologia de quem sobrevive. Quando você cresce numa prisão que não tem grades, você aprende a sobreviver de um jeito diferente. Você não é elogiada por ser você. Você é elogiada por ser útil. Seu valor está ligado ao que você consegue consertar. Essa corrente invisível é a mais pesada de todas. Você passa a vida esperando pela única prova, o único exame final que finalmente vai mostrar que você pertence àquele lugar. Esta era minha prova final. Eu achava que salvando eles finalmente iam me ver. Que meu sacrifício secreto ia ser aquela única coisa que eles não conseguiriam ignorar. Eu não estava só mandando dinheiro. Eu estava pagando por um lugar à mesa, convencida de que um dia eles finalmente iam me chamar para sentar. Durante 4 anos paguei todo mês, R$ 12.000. Troquei meu carro por um mais simples. Adiei comprar minha própria casa. Dizia para mim mesma que o orgulho deles no legado era em parte meu também. Eu era a anjo anônima, a salvadora secreta. Mas eu tinha esquecido a regra mais importante de ser anjo. Anjos devem estar no céu. Eles não devem estar na folha de pagamento. E com certeza não devem descobrir que estão sendo motivo de piada das mesmas pessoas que estão tentando salvar. Os pequenos cortes vieram devagar, quase educadamente. Durante 4 anos, eu não era só investidora. Eu estava tentando ser parceira.
Mandava projeções financeiras detalhadas, análises de mercado, sugestões para economizar. Eu era profissional e queria compartilhar essa expertise. As respostas do meu irmão Gabriel eram sempre as mesmas, pingando condescendência. Daniele, essas planilhas são bonitinhas, sério mesmo, mas eu é que estou aqui no dia a dia. Eu conheço a marca, você só foca no capital, eu cuido da estratégia. Eu ficava de fora das reuniões, ficava sabendo de equipamentos novos caríssimos comprados com meu dinheiro através de post no Instagram da fazenda. Quando perguntava para o meu pai, Roberto, por que não me incluíam, ele só dizia: "Não complica, Daniele. O Gabriel tá cuidando, faz parte da marca." Eu era um fantasma assombrando os corredores do meu próprio investimento. O ponto de ruptura não veio com grito. Veio numa terça-feira à noite. Eu estava fazendo minhas próprias contas, sentindo aquela pressão familiar daquela transferência de R$ 12.000. Meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe, Silvana. O assunto dizia: almoço dos cooperados. Fiquei confusa. Ninguém tinha me falado de almoço nenhum. Abri a mensagem. Era um encaminhamento. Minha mãe devia ter apertado encaminhar em vez de responder. Rolei para baixo da mensagem dela até achar a original. Era do Gabriel pro meu pai. Pai, a Anjo tá ficando meio barulhenta de novo com as sugestões dela. Tá perguntando das projeções do quarto trimestre. Vamos usar essa grana de sorte para finalmente virar o jogo. Ela não precisa estar nas reuniões do almoço. É arriscado demais. Meu sangue congelou. Grana de sorte. Mas foi a resposta, a que minha mãe mandou para o meu pai e que ela acidentalmente encaminhou para mim, que parou meu coração. Roberto, só resolve isso com ela. Fala que a gente agradece a contribuição, mas seja lá o que for, não convida ela. Esse almoço é para investidores de verdade, não para ela. Só garante que as transferências continuem caindo. Ela é uma convidada com carteira, não uma sócia. Uma convidada com carteira. A tela ficou embaçada. Não era um insulto. Era um cargo. Era minha descrição de função na família, finalizada e aprovada. Todos os sacrifícios, as férias que não tirei, o carro rebaixado. Os anos me dizendo que eu estava salvando o legado da família. Tudo era mentira. Eu não era família. Eu era uma linha de crédito. Eu não era salvadora. Eu era otária. A ilusão não rachou. Ela vaporizou. No lugar dela veio uma clareza fria e dura. Eles não eram só incompetentes. Eles eram mentirosos. Nunca tinham visto meu dinheiro como empréstimo. Viam como direito deles. E nunca, nem uma vez sequer, me viram de verdade. Levantei da minha mesa, fui até a cozinha e enchi um copo com água. Olhei para minha mão. Estava perfeitamente firme. Eu não estava com raiva. Nem magoada mais. Eu só tinha terminado. A Anjo estava batendo o ponto. Não chorei. Não joguei nada. Nem caminhei de um lado para o outro. Só sentei ali por 1 minuto, sentindo aquela clareza fria se assentar em cima de mim. A convidada com carteira tinha acabado de receber sua nota fiscal de encerramento. Então, eu fui trabalhar. Não liguei para o meu pai. Não mandei mensagem para minha mãe. Abri meu notebook e criei um arquivo novo protegido por senha. Dei o nome de Livro Caixa da Verdade. Não dormi durante a semana seguinte. Dormir era luxo. Eu tinha trabalho para fazer. Minha narração na cabeça não era mais emocional. Era uma auditoria fria e precisa. 4 anos da minha vida. 4 anos da mentira deles destilados em dados. Compilei tudo. Linha por linha. Cada transferência que fiz. Os R$ 12.000 mensais do empréstimo operacional. Vi o total lá embaixo da planilha subindo. 100 mil, 200 mil, 580 mil reais. Linha por linha. Cada e-mail condescendente do meu irmão Gabriel. Aqueles onde ele chamava minhas projeções financeiras de bonitinhas. Aquele onde ele descartou minhas preocupações sobre o equipamento novo de beneficiamento dizendo: "Deixa a estratégia comigo, Daniele. Você é a pessoa dos números." Salvei tudo em PDF, linha por linha. Cada mensagem de WhatsApp apaziguadora do meu pai, Roberto. Aquelas que ele mandava depois que eu questionava algum gasto grande. "Daniele, você tem que confiar na marca.
O Gabriel sabe o que tá fazendo. Vamos te fazer sócia de verdade em breve. Eu prometo. Eu tinha 4 anos das promessas deles. 4 anos da condescendência deles. E 580 mil reais de provas. Mas o livro caixa não era a arma. Era só a munição. Eu precisava da peça final de poder. Minha narração mudou de contabilidade para estratégia. A fazenda em si, a terra, a marca, tudo era só patrimônio. O poder verdadeiro, a coisa que meu pai e meu irmão pareciam esquecer, era que a fazenda pertencia a uma holding. Uma holding montada pelo meu avô, seu Joaquim, décadas atrás. Minha família, Roberto, Silvana e Gabriel, eram só membros do conselho. Tinham cargos de gestão, mas meu avô Joaquim, com 80 anos, vivendo tranquilo em Praia Grande no litoral de São Paulo, ainda tinha a única cota com direito a voto. Ele era o dono de verdade. O único que tinha construído aquilo tudo. O único que, assim como eu, valorizava a integridade em vez de aparências. Esperei até ter cada arquivo, cada PDF, cada print. Então peguei o telefone. Ele atendeu no segundo toque, a voz clara e firme como sempre. Daniele, que bom ouvir sua voz. Não fiz conversa fiada. Vô, eu preciso de uma coisa do senhor. Não consigo explicar tudo agora, mas vou explicar. Eu prometo. O que você precisa? A Assembleia dos Cooperados é quinta-feira. Eu preciso que o senhor me dê sua procuração de voto. Preciso que me transfira sua cota. Teve um longo silêncio na linha. Não uma hesitação. Apenas uma pausa pensativa. Conseguia imaginá-lo olhando para o mar, processando o pedido. Ele me conhecia. Sabia que eu não pediria isso se não fosse o único jeito. Chegou a hora, não é? Ele disse, a voz baixa. Sim, senhor, chegou. Tá bom. Vou mandar meu advogado enviar os documentos. Tá feito. Ele não perguntou por quê. Não perguntou o que eu estava planejando. Só confiou em mim. Era a única coisa que o resto da minha família nunca tinha se disposto a fazer. Quando desliguei, olhei para o livro Caixa da Verdade na tela. A armadilha estava armada. Agora era só esperar eles caírem nela. O que nos traz de volta para essa manhã. Aquela mensagem não foi um ato aleatório de crueldade. Foi uma contrajogada desesperada e atrapalhada. A mensagem do meu pai, não confiamos mais em você. O que ele quis dizer foi, acabamos de descobrir que você é uma ameaça. Eles devem ter sido notificados sobre a transferência da procuração de voto pelo advogado do meu avô. Perceberam que a convidada com carteira tinha acabado de receber as chaves do prédio inteiro. O bloqueio não foi punição. Foi uma tentativa fracassada de golpe corporativo. Eles estavam tentando barrar a verdadeira dona das instalações. No momento que mandei minha resposta de 9 palavras, meu celular não só vibrou, ele detonou. Foi um ataque coordenado. Um bombardeio digital feito para me fazer entrar em pânico, me fazer sentir pequena, me fazer duvidar de mim mesma. Primeiro, meu pai, Roberto. Deixei cair na caixa postal. A mensagem que ele deixou não era de pai, era de CEO encurralado. Daniele, eu não sei que joguinho você acha que tá fazendo, mas você vai me ligar de volta, agora. Você não é investidora, você é família. Você não vai nos envergonhar nessa assembleia. Esse é o meu legado. Deletei. Em seguida, uma sequência rápida de mensagens do meu irmão Gabriel. Você tá desinvitada. Sério, nem apareça. O pai tá furioso. Você tá destruindo essa família por nada. Tô te avisando, Daniele. Fica em casa. Você não é bem-vinda aqui. Li as palavras dele. Você tá desinvitada. E quase ri. Ele era um funcionário tentando banir a acionista majoritária da reunião. Era adorável. Então minha mãe, Silvana, ela tentou uma tática diferente. Culpa. Daniele, filha, por favor. Seu pai tá tão estressado. O Gabriel só tá tentando proteger a marca. A gente pode conversar sobre isso depois da assembleia. Por favor, não faça uma cena. Tá todo mundo nervoso. Seja a pessoa maior. Seja a pessoa maior. O lema da família para fica quieta e aceita. Olhei para o caos na tela do meu celular. Os gritos, as ameaças, a chantagem emocional. Era o mesmo roteiro que tinham usado a vida inteira comigo.
E pela primeira vez, não teve efeito absolutamente nenhum. Coloquei meu celular no silencioso. Fui até meu armário e peguei o melhor terno que eu tinha. Um cinza chumbo escuro, reto e profissional. Coloquei as pérolas que minha avó, mulher do seu Joaquim, tinha me deixado. Arrumei meu cabelo. Não para festa, mas para tomada hostil de poder. Olhei no espelho. Não vi a investidora anjo ingênua. Não vi a convidada com carteira. Vi uma mulher que tinha todos os recibos. Meu celular ainda estava vibrando no balcão. Um pulso frenético e desesperado. Peguei ele, olhei para a tela, mais uma sequência de ligações perdidas do meu pai, e então coloquei no bolso do terno. Peguei minha pasta. Dentro estava meu notebook, uma cópia impressa do livro Caixa da Verdade e a procuração reconhecida em cartório do meu avô. Saí do meu apartamento, entrei no carro e liguei o motor. A estrada até o sul de Minas eram 3 horas. Não liguei o rádio. Só dirigi, ensaiando os números na minha cabeça. 580 mil reais. 95 mil reais em desvio de verba. Uma quota com direito a voto. Eles estavam esperando uma cena. Estavam esperando a filha emocional. Não faziam ideia de que estavam prestes a conhecer a consultora de controladoria. Quando entrei na Assembleia dos Cooperados, a conversa educada na sala não só silenciou. Ela quebrou. Vi meu pai, Roberto, em pé perto da mesa principal, o rosto virando num vermelho tijolo escuro. Minha mãe, Silvana, que estava rindo com a esposa de outro cooperado, congelou o sorriso parecendo uma máscara barata. E Gabriel? Ele só encarou, a confiança de filho dourado evaporando em tempo real. Estavam furiosos. Mas esse não era nosso quintal. Era o palco deles, na frente dos pares deles. Eles não podiam fazer uma cena. Então não fizeram nada. Só assistiram enquanto eu, a desinvitada, a que não era mais confiável, sentava numa mesa vazia no fundo. A assembleia foi uma performance. Meu pai deu um discurso bombástico sobre legado e a força da marca da família. Falou sobre enfrentar a tempestade e sair mais forte. Então passou o microfone para o Gabriel para a apresentação principal. Gabriel estava empolgado, alimentado pelos aplausos educados. Passou slides de projeções sem sentido e jargões de marketing. No final, ele levantou uma taça do café premium da fazenda. E para finalizar, ele disse, com um sorriso arrogante para a plateia, quero fazer um brinde especial, a nossa investidora anjo anônima, onde quer que você esteja. Sua crença ingênua na gente tornou tudo isso possível. Não teríamos conseguido sem você. A sala riu educadamente. Meu pai estava radiante. Minha mãe secou o olho. Esperei a risada morrer. Então levantei. Todos os olhos da sala se viraram para mim. Vi meu pai dar um aceno quase imperceptível de cabeça. Senta. Não sentei. Caminhei calmamente, meu salto batendo no piso de pedra, direto até o palanque. Gabriel parecia confuso, como um Golden Retriever vendo uma equação matemática. Obrigada, Gabriel, eu disse, minha voz ecoando no silêncio pesado que se formou. Eu estou aqui, e fico tão feliz que você ache minha crença ingênua. Não esperei resposta. Puxei meu próprio notebook da pasta e desconectei o dele. Meu nome é Daniele, falei para a sala. E eu sou a investidora Anjo, que financiou pessoalmente essa fazenda pelos últimos 4 anos. Conectei meu notebook. A tela do projetor piscou e então apareceu. 3 metros de altura para todo mundo ver. O livro Caixa da Verdade. Você brinda minha crença ingênua, eu disse, minha voz fria e clara. Eu chamo de investimento. Um investimento de 580 mil reais. Dava para ouvir um alfinete cair. Cliquei no próximo slide. Esse é o registro de cada transferência, cada empréstimo operacional que mandei para evitar que esse legado fosse para o leilão, enquanto meu irmão, o administrador, brincava de embaixador da marca. Vi Gabriel dar um passo à frente, mas meu pai segurou o braço dele. Fui informada que minha contribuição era bonitinha, continuei. Fui informada que eu era a pessoa dos números e devia ficar longe da estratégia. Fui até, de acordo com essa mensagem, apenas uma convidada com carteira, não uma sócia.
Projetei a cadeia de mensagens. As palavras da minha mãe: só garante que as transferências continuem caindo. Agora eram a apresentação principal. Silvana fez um barulho estrangulado. Roberto parecia que ia passar mal. Então, como acionista principal, estou aqui para o relatório trimestral para o qual nunca fui convidada. Antes do meu pai conseguir achar a voz, antes do Gabriel conseguir formar uma desculpa, uma voz nova cortou a tensão. Obrigado, Daniele. Acho que posso assumir daqui. Meu avô, seu Joaquim, levantou da mesa do fundo. Ele tinha chegado 1 hora antes, despercebido, e estava sentado ali assistindo tudo. Caminhou devagar até o palanque e eu dei um passo para o lado. Ele não olhou para o filho, não olhou para o neto, olhou para os cooperados. Como o único dono dessa holding, seu Joaquim disse, a voz baixa, mas ecoando com autoridade absoluta: estou pessoalmente iniciando uma auditoria forense imediata das finanças da fazenda. Virou o olhar para o Gabriel, que ficou branco como um pano. Parece que crença ingênua não foi a única coisa financiando essa operação. Parece que meu neto aqui esqueceu a diferença entre investimento e caixa 2 pessoal. Ele andou cometendo desvio de verba. Minha mãe realmente gritou. A auditoria mostra R$95 mil do dinheiro da Daniele. O dinheiro dela, desviado direto da conta operacional para uma conta fantasma, registrada em nome do Gabriel. O colapso foi imediato. Gabriel literalmente cambaleou, segurando a borda de uma mesa. Silvana estava chorando abertamente. Não. Roberto só encarava, mudo. O legado inteiro dele, a marca inteira dele se dissolvendo em cinzas numa única frase. É estranho ver uma família assim se quebrar. Percebi que existe uma diferença profunda entre ter e ser. Minha família tinha tudo. Tinha o nome, a fazenda, o status, a reputação, mas era tudo performance, uma casca, uma fantasia alugada com meu dinheiro. Eles não tinham nada que era deles de verdade. Sem integridade, sem caráter, sem força. No momento que o dinheiro foi questionado, no momento que a ilusão de poder foi furada, não sobrou nada por dentro. Não era uma família se desfazendo. Era só uma carteira vazia finalmente revelada. Eu administro a fazenda agora. Meu avô me entregou as chaves no dia seguinte. Não como presente, mas como trabalho. Estamos reconstruindo. Dessa vez com integridade. Acontece que o verdadeiro legado da família não era a terra, nem a marca, nem o dinheiro. Era a honestidade que eu tive que lutar para trazer de volta. E se você está ouvindo isso e já se sentiu como se estivesse do lado de fora da sua própria vida, isso aqui é para você. Para de esperar eles mandarem o convite. Seu valor não é determinado pela incapacidade deles de enxergar isso. Você não precisa da permissão deles para ser a protagonista da sua própria história. Então vai lá. Muda as senhas, estabelece os limites, seja a sua própria investidora anjo e começa a construir uma vida que é verdadeiramente, finalmente, sua.